E hoje temos a honra de receber o Dr. Armando Luiz Rovai, um mestre no Direito Empresarial, meu professor na Faculdade de Direito da Madre de Jesus, quem me trouxe as primeiras lições do Direito Empresarial. E na noite de hoje ele vai falar um tema novo, principalmente diante do novo Código de Processo Civil, a dissolução imparcial das sociedades no âmbito do novo Código de Processo Civil. O Dr. Armando Luiz Rovai é advogado, doutor pela PUC de São Paulo, professor de Direito Comercial das Faculdades de Direito Mackenzie e PUC São Paulo, ex-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, conselheiro seccional dessa casa e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Sem mais delongas, já passo a palavra para o Dr. Armando para fazer as suas considerações, desejando um belo trabalho. Obrigado. Antes de tratar especificamente sobre o código projetado, especificamente sobre a ação de dissolução de sociedade, segundo as normas que entrarão em vigor, portanto, a partir da finalização da vacatio legis, eu acho que cumpre trazer aqui algumas questões relativas à ação de dissolução parcial de sociedade na sua história. Eu acho que a notícia histórica, a evolução histórica, logicamente eu não me aterei na questão da dissolução parcial de sociedade, dos primórdios do direito comercial, não é o caso. É a questão especificamente de como vem evoluindo o tratamento jurídico à dissolução parcial de sociedade. Para iniciar, portanto, essa exposição, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que a ação de dissolução parcial de sociedade, ela não é dogmatizada, ou seja, ela não está inserida dentro dos nossos dispositivos legais, pelo menos até o Código de Processo Civil recentemente promulgado. O que nós temos em vigor até hoje é a dissolução total de sociedade. Dissolução total de sociedade que pertence a um rito próprio, que diz respeito aos procedimentos especiais, que data ainda do Código de Processo Civil de 1939. Todos nós sabemos, o atual dispositivo legal processual civil, ele data de 1973. Ele é oriundo da lavra do professor Alfredo Buzaide, que foi diretor da Faculdade de Direito da USP, foi ministro da Justiça nos anos 70, e teve como grande legado, além de um professor renomadíssimo, um grande processualista, foi refazer o Código de Processo Civil. Eu diria que em todo o período do regime da ditadura, vamos assim dizer, poucas legislações foram tão importantes quanto o Código de Processo Civil. Nós não temos um histórico de legislações sendo elaboradas e logo em seguida entrando em vigor. Eu só faço a exceção ao Código de Processo Civil, a Lei de Mercado de Capitais e a Lei das Sociedades Anônimas, que são respectivamente 73 e 1976. Fora esses dispositivos legais, não houve no Brasil uma legislação de grande impacto. E até historicamente a gente tem um motivo disso, porque vivíamos um momento de exceção, um regime político de exceção, onde, num primeiro momento, o do milagre econômico, não havia interesse das modificações legislativas, e, posteriormente, quando a crise econômica passou a assolar de maneira avassaladora a estrutura econômica do país como um todo, nós tivemos a população pleiteando o resgate do retorno, portanto, dos direitos e garantias fundamentais, que só foi se dar em 1988 com a Constituição Federal. Então, se nós pegarmos do ato institucional número 5, do dia 13 de dezembro de 68, até a Constituição de 88, com exceção do Código de Processo Civil e a Lei das SAs e Mercado de Capitais, nós não temos um grande diploma legal. Vide o Código Civil, que era um projeto já da década de 60, engavetado no nosso Congresso, hora e meia se colocava de novo em pauta, mas não entrou em vigor, porque não interessava para a população, não interessava o momento político, econômico daquele instante, para que se alterasse um dispositivo legal tão importante quanto o Código Civil. O Código de Processo Civil, então, ele vem com uma novidade,
Ele é um bom código, o código de 73. Eu confesso aos senhores que quando eu ainda estava na faculdade e era obrigado, por conta dos estudos, a ler os dispositivos do Código Civil e o Código de Processo Civil, era muito mais fácil captar o sentido do Código de Processo Civil, porque a redação era muito mais contemporânea. Enquanto que o Código de 16, que foi o código que eu estudei ainda na faculdade, tinha, nada obstante a grandeza do vocabulário, da estrutura, da redação, ele tinha uma dificuldade muito maior de inteligibilidade, porque o Código de Processo Civil era muito mais contemporâneo. Então, tudo isso para dizer que o Código de Processo Civil, ele entra no momento de 73, entra no momento histórico do Brasil, um momento diferenciado. Ele vem com uma novidade legislativa, mas ele foi mantido ainda segundo os preceitos do Código de 1939, especificamente nos procedimentos especiais e especificamente no que toca à dissolução de sociedade. Bem, então, já que eu estou fazendo esse retrospecto histórico, eu tenho que analisar que em 1939 eu estou antecedendo o período da Segunda Grande Guerra Mundial. E foi justamente durante a Segunda Grande Guerra Mundial que a Itália, em 1942, altera o seu Código Civil e cria uma teoria que, na realidade, ela foi pensada no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, que é a teoria da empresa. A teoria da empresa, que tem como objetivo principal a conjugação dos fatores de produção, a preservação da empresa, a manutenção da empresa, a importância da manutenção da empresa. Então, ora, em 1939, lançado no Brasil um Código de Processo Civil que contemplava o assunto de dissolução de sociedade. 1942, na Itália, surge uma teoria nova, teoria da empresa. Teoria da empresa que, acima de tudo, vem com o objeto de preservação da empresa. Ora, eu vejo que eu tenho um antagonismo, portanto. Em 1939, o Brasil trabalha com a possibilidade de dissolução de uma sociedade. Vamos imaginar a hipótese de briga de sócios, o que é muito comum. Sócios brigam. Se houver uma briga de sócios, a ideia é dissolve-se a sociedade. Só que a Itália, em 1942, percebeu, não, se houver uma briga entre sócios, a sociedade não pode ser dissolvida, porque a sociedade tem um fim social. A sociedade tem que ser preservada. A sociedade tem que ser mantida, porque tem uma série de agregados que dependem na estrutura econômica contemporânea, já naquela época, da empresa, da continuidade da sua atividade. Então, portanto, o Código de Processo Civil de 39 para 1942, ele já era anacrônico. Ainda mais, voltando para a história do Brasil, 1973, que recepcionou a parte relativa a procedimentos especiais do Código de 1939. Portanto, nós não absorvemos no Código de Processo Civil, no que toca à dissolução de sociedade, a teoria da empresa. Manteve-se a ideia de que, na ocorrência de um litígio, por exemplo, entre sócios, o resultado seria dissolução total da empresa. Acaba com tudo. Bem, é algo que se percebeu com o tempo que não funcionava, porque nós vivemos num sistema que efetivamente é moldado para a continuidade da empresa, a importância da empresa, a nossa estrutura nos últimos 50, 60 anos, a estrutura mundial, ela é caracterizada com base sólida na figura da empresa. E, portanto, eu não posso conceber a hipótese de uma briga de sócios, por exemplo, acabar com a empresa. Não. Um dos sócios se retira da sociedade, mas a empresa tem que continuar. E, nesse sentido, a doutrina começou a se esmerar cada vez mais na hipótese de, havendo dissolução de sociedade, a sociedade pode continuar com uma das partes. E aí, a jurisprudência passou a acatar aquilo que doutrinariamente se
concebia na hipótese de dissolução parcial de sociedade. Isso foi se moldando nos anos 70, se consolidando. Desde os anos 60 já vinha com uma força muito grande, né, no sentido de manutenção da empresa. Nos anos 70 isso se consolidou tremendamente e nos anos 80 se construiu um mecanismo que, inclusive, é muito retratado, essa especificidade, no livro Dissolução de Sociedade do professor Mauro Penteado, que é justamente a construção pretoriana. Em que senso? A construção de que os nossos julgadores passaram a admitir a dissolução parcial de sociedade. Bem, isso funciona até os dias de hoje. Eu não tenho uma regra, portanto, para dissolução parcial, mas eu tenho uma construção jurisprudencial que assentou a possibilidade de se dissolver apenas parcialmente a sociedade. Isso gera uma série de dúvidas. A primeira das dúvidas que a gente pode mencionar é no sentido de como que eu estipulo, portanto, a estrutura de uma ação de dissolução de sociedade. Quem fica no polo passivo, quem fica no polo ativo? A sociedade tem que entrar no polo ativo, numa dissolução parcial de sociedade? Será que ela tem que ficar no polo passivo? Uma série de situações que também cumpriu a própria jurisprudência a assentar. Por exemplo, se condicionou que quando se entra com uma ação de dissolução parcial de sociedade, obrigatoriamente a sociedade tem que ficar no polo passivo, de modo que alguém tem que pagar a conta no final das contas. E automaticamente a empresa, a sociedade, seria a que faria o pagamento para o sócio que se retira. Por outro lado, o direito veio evoluindo. Depois da Constituição Federal, uma série de outros novos ordenamentos jurídicos passaram a entrar em vigor no nosso sistema. E, principalmente, em 2002, entra em vigor o Código Civil. Só um detalhe histórico interessante para puxar os fios do início da nossa conversa. Em 2002, entra um Código Civil brasileiro inspirado no Código Civil italiano de 1942, que, por sua vez, permaneceu no entra e sai do nosso Congresso Nacional 40 anos, porque desde a década de 1960 permaneceu dentro do Congresso Nacional sem, no entanto, entrar em vigor. Só entra em vigor em 2002. Na verdade, entrou em vigor em 2003, porque também teve o período da vacatio legis. E esse diploma legal, o Código Civil brasileiro de 2002, inspirado no Código Civil italiano, que criou a teoria da empresa, trouxe uma novidade. Trouxe uma novidade que foi a resolução da sociedade em relação a um sócio. Ora, é um nome pomposo, resolução da sociedade em relação a um sócio. Mas o que significa a resolução da sociedade em relação a um sócio? Significa a hipótese de se resolver em relação a um sócio, seja pela morte, seja pela exclusão judicial ou extrajudicial, seja pela saída unilateral, o desligamento unilateral, ou pelo direito de recesso, um dos sócios deixa de estar presente naquele polo que forma o quadro societário. Nessa atuada, nós tivemos as inovações trazidas pelo Código Civil no âmbito do direito material. Então, pela primeira vez, o Brasil passou a dogmatizar a dissolução parcial de sociedade no âmbito do direito material. Direito processual, só construção pretoriana, tão somente dogmatizado a dissolução total, e com essas novidades. E aí, para eu continuar essa conversa de hoje, alguns itens eu tenho que analisar. Quais são, portanto, essas hipóteses? E como que se opera essas hipóteses? Vamos começar com a mais factível, que é a morte. Algo inexorável na vida do ser humano é a morte. A única certeza que nós temos é, na realidade, que nós vamos morrer, todos nós, não é verdade? Pois é. E numa sociedade, quando um sócio morre, como é que fica a situação? Obrigatoriamente, vai adentrar o quadro societário os seus herdeiros? Ora, quando um sócio morre, será que os seus herdeiros
se não entrarem no quadro societário, receberão a participação que caberia ao sócio se tivesse vivo, numa eventual apuração de haveres? Pois é, o Código Civil trouxe algumas regras quanto a isso, e a regra principal é a seguinte: o contrato social que vai reger essa situação. Se o contrato social permitir o ingresso dos herdeiros na sociedade, eles adentrarão ao quadro societário. Caso o contrato seja silente ou disponha diferentemente, aos herdeiros caberá tão somente a participação que efetivamente seria do sócio que morreu. E a dúvida e o problema, que é o grande problema da dissolução parcial de sociedade, é quanto que vai pagar para os herdeiros. Então eu vejo aqui uma hipótese, a primeira delas, da morte de sócio. Da morte de sócio, se primeiro vai adentrar ou não seus herdeiros no quadro societário, e em seguida, se não entrar, quanto que eu pagarei para esses herdeiros, porque veja, a participação dos sócios tem um determinado valor. E é uma questão a ser mencionada como o grande cerne. Tecnicamente, como é que se chama isso? Apuração de haveres. Também o Código Civil, já me adiantando um pouco, regrou a questão da apuração de haveres, mas regrou da maneira mais injusta possível, que diz que a participação do sócio na sociedade, na eventualidade de resolução da sociedade em relação ao sócio, se dará com base no levantamento de um balanço patrimonial, que é uma fotografia da escrituração da empresa naquele momento, e, portanto, nua e cruamente, a participação do sócio será com base no levantamento do balanço patrimonial. Ora, nós sabemos muito bem, determinadas empresas podem ter um balanço patrimonial de um determinado valor que não mencionou a composição, que às vezes é onde está o maior agregado, na marca, nos intangíveis, no estabelecimento, no fundo de comércio, no layout, na tecnologia, enfim, na expertise. E esses valores que são tecnicamente denominados como intangíveis não compõem, portanto, a estrutura que nua e cruamente o Código Civil dispõe como a hipótese de se apurar os haveres do sócio que se resolve a sociedade em relação a ele. Mas não é só na morte que a situação se vê de uma maneira inadequada. Eu tenho outras situações, como, por exemplo, na exclusão de sócios. Exclusão, e aqui eu abro um parênteses, que pode ser de dois modos. Ela pode se operar de forma judicial, que é disposta no artigo 1004 e 1030 do Código Civil, que basicamente diz o seguinte: a hipótese do sócio remisso, que é aquele que deixa de contribuir com sua obrigação principal, que é o aporte de capital na sociedade, e efetivamente aquele que tem um desvio de conduta dentro da gestão da atividade negocial. E aí eu estou autorizado em proceder à exclusão judicial de sócio. Existe ainda a hipótese, e aliás, me parece que lá no escritório, meu estagiário está aqui para não me deixar mentir, o André. Você sabe, né, André? Aquilo que nós mais gostamos de fazer no escritório é a exclusão extrajudicial de sócios. Aliás, eu realmente sinto um prazer em excluir sócios. É algo que é motivante. E sempre pelos mesmos motivos, sócios brigam. E quem eu vejo aqui uns ex-alunos assistindo a palestra vão falar: Armando continua falando as mesmas piadas, mas não é verdade. Sócios sempre brigam pelos mesmos motivos, quais sejam: dinheiro, 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 e às vezes um saiu com a mulher do outro. São os motivos que levam. Eu tenho um caso no escritório, de novo, meu estagiário está aqui para não me deixar mentir. A empresa, no ano de 2009, faturou 250 milhões de reais. Hoje, ela fatura 1,5 milhão, simplesmente porque um dos sócios saiu com a amante do outro.
e a empresa, quer dizer, e sócios brigam, às vezes, por fundos emocionais, questões psicológicas, mas do ponto de vista técnico, o que isso interessa? Interessa que eu possa excluir determinado sócio, não porque ele saiu com a mulher do outro, não é por isso, mas porque a relação societária não está mais condizente com a continuidade da empresa e para a preservação da empresa, para a manutenção da empresa, ou seja, trazendo os princípios que guarnecem a teoria da empresa, da sua preservação, eu posso excluir um sócio. E dependendo da situação, por exemplo, se eu tiver a maioria dos sócios, 50% mais um, e a previsão contratual para tanto, eu posso excluir extrajudicialmente um sócio. E, senhores, eu não tenho o menor melindre de dizer, até porque eu estou na casa do advogado e, portanto, dentro da casa do advogado, a gente se sente muito confortável para mencionar as dificuldades que encontramos no Poder Judiciário. Eu faço qualquer coisa para não entrar com uma demanda hoje. Porque é um verdadeiro drama quando o cliente pergunta para mim, em determinada situação, doutor, eu ganharei essa causa? Posso dizer, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que eu posso ter algum grau de previsibilidade a partir do momento que a gente conjugar determinados expedientes processuais. No início, eu não tenho a menor condição de afirmar se terei sucesso ou não. E, portanto, quando eu tenho a possibilidade de resolver extrajudicialmente uma situação, ainda mais uma situação que vai por fim a uma briga societária, eu me disponho a fazê-lo em primeiro momento, que é a exclusão extrajudicial de sócios. Bem, a exclusão extrajudicial de sócios é uma forma de resolução da sociedade em relação a um sócio, em outras palavras, uma forma de dissolução parcial de sociedade. Mas isso está previsto no Código Civil. E eu ainda tenho mais duas outras hipóteses de resolução da sociedade em relação ao sócio, em relação ao Código Civil, que é a saída unilateral do sócio, que nós podemos chamar também de desligamento unilateral do sócio. No seguinte sentido, o sócio, ele simplesmente não quer mais continuar a ser sócio. É um princípio constitucional. O artigo 5º da Constituição, inciso 20. Todo mundo pode se associar e, via de consequência, pode se desassociar. A questão é que você tem que fazer isso através de regras, de métodos. Mas é um princípio da saída unilateral. Eu não quero mais ser sócio. Inclusive, o Código Civil também contempla essa hipótese no artigo 1029, que a partir do momento que você notifica, 60 dias depois, você já pode sair da sociedade. O Código Civil já trata desse assunto. E a outra hipótese, finalmente, a última delas, de resolução da sociedade em relação a um sócio trazido pelo Código Civil, é a saída por direito de recesso, direito de dissidência. Uma hipótese da ocorrência dessa situação. A sociedade resolve passar por uma incorporação, uma cisão, uma mudança de objeto ou de tipo societário. Ora, eu como sócio não concordo com essa situação. Então, me está legitimada a retirada da situação de sócio, buscando-se, portanto, tão somente a apuração de haveres. Bem, senhores, tudo isso que eu coloquei agora para a plateia funciona de uma maneira abstrata, em tese, segundo o direito material. Mas como que eu trato dessas questões se a outra parte não quer assinar o contrato de saída, seja unilateral, seja por direito de recesso, seja até mesmo depois de pensar da exclusão, eventualmente? Com exceção da exclusão judicial e extrajudicial, que eu tenho mecanismos administrativos para resolver e judiciais, por óbvio, no caso da morte de sócio e da saída unilateral ou por direito de recesso, se as partes não chegarem a um consenso, eu tenho que buscar o judiciário. E qual o mecanismo que funciona para buscar a tutela jurisdicional? A ação de dissolução parcial de sociedade. Nem que seja para apurar haveres, mas eu preciso especificar o rompimento do vínculo. Eu preciso estabelecer uma data em que o vínculo foi rompido. Então, senhores, eu parto de dois problemas. Eu preciso romper o vínculo definitivamente.
E muitas das vezes, se eu não tenho consenso, mesmo que tenha um assunto pretérito, que tenha abastecido os sócios emocionalmente, psicologicamente, enfim, até por seus próprios interesses negociais a sair da sociedade, mas se eles não se acertam a questão financeira e não assinam a alteração de contrato, automaticamente, isso incluindo os herdeiros de sócios, sócios remanescentes, a situação fica muito parecida. Eu preciso buscar a tutela jurisdicional. E a tutela jurisdicional vai ter que estabelecer o momento em que se rompe o vínculo e o momento específico que vai se contar a participação econômica financeira, que vai se monetizar a participação desse sócio que se retira da sociedade. De uma maneira ou de outra, é uma retirada da sociedade. Bem, a situação não é simples, porque como nós não tínhamos uma regra específica, se consolidou pretorianamente, ou seja, através das decisões judiciais, uma praxe na condução das ações de dissolução parcial de sociedade. O problema é o seguinte, né, senhores? Nós vivemos no Brasil, e o Brasil, infelizmente, no âmbito jurídico, passa por uma situação lotérica. As decisões numa determinada região do país são de uma forma, em outra região do país são de outra, os próprios tribunais superiores não se entendem, não têm uma uniformidade, enfim, me carece a uniformidade, a previsibilidade como um todo das operações dos expedientes processuais. Então, algumas questões se consolidaram como usos e costumes dentro da sistemática processual. Então, quando eu tinha uma dissolução parcial de sociedade, construção pretoriana, como já disse, se consolidou que a pessoa jurídica sempre ficaria no polo passivo, porque automaticamente alguém teria que pagar a conta quando chegasse ao final da demanda. Numa outra situação, quando nós tratamos da exclusão judicial de sócios, ocorre o oposto. A empresa, a pessoa jurídica, tem de permanecer no polo ativo, porque é ela que coloca para fora, expulsa o sócio, que, portanto, vai se resolver a sociedade em relação a ele. Mas não havia uma regra específica dogmatizada. E me parece que foi uma das grandes novidades positivas, na parte que interessa ao direito de empresa, a dissolução parcial do Código de Processo Civil. Então, para os senhores que vieram ouvir falar sobre o Código de Processo Civil, nós começamos agora. Quais são as mudanças que ocorrem no Código de Processo Civil e que vai impactar nessa situação de que se resolve a sociedade em relação ao sócio, nas hipóteses de morte, saída unilateral, direito de recesso ou exclusão judicial ou extrajudicial. E vamos ter também a hipótese em que isso se opera na situação da sociedade por ações. Então, nós vamos trabalhar com 10 artigos. Nós vamos fazer aqui a demonstração desses 10 artigos e tratá-los do ponto de vista dogmático. Não há doutrina, portanto, que trate do assunto. O que eu posso adiantar para os senhores é que a autoria desses 10 artigos partiu do professor Fábio Ulloa Coelho e do professor Marcelo Guedes Nunes. De que maneira? Como que foi pensada essa estrutura? E aí eu preciso abrir um parêntese e falar um pouquinho do que o Marcelo Guedes Nunes vem desenvolvendo nos últimos 5, 6 anos em São Paulo, no Brasil, de maneira muito interessante. O Marcelo, quando fazia o seu mestrado na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele se deparou com um problema. Ele passou a escrever sobre dissolução parcial de sociedades e passou a analisar diversos acórdãos, dezenas, centenas, milhares de acórdãos relativos à dissolução parcial de sociedade. E ele começou a encontrar um antagonismo muito grande entre diferentes decisões em situações muitas vezes colidentes. E o Marcelo tem uma particularidade. A primeira formação do Marcelo Guedes Nunes, apesar de ele ser muito jovem, foi em sociologia. E sociologia tem uma base muito sólida em estatística. E o Marcelo começou a traçar
dados estatísticos naquelas decisões judiciais. E de lá ele acabou terminando, com base nisso, ele terminou a dissertação de mestrado, partiu logo em seguida para a tese de doutoramento e criou uma disciplina que nos Estados Unidos já existe há muitos anos, e a Inglaterra também já adota há muitos anos, a Alemanha adota há muitos anos, que é a jurimetria, que é o trabalho estatístico nas decisões judiciais. Na verdade, a jurimetria se presta para tudo. Ela se presta para a ordenação legislativa, ela se presta para conceitos. Em algumas situações devem ser tratadas. Primeiro, nós concebemos que o direito é uma ciência. No entanto, é a única ciência que eu conheço onde não há um experimento prévio de algo antes de ser colocado em atividade. Por exemplo, se eu for tomar um remédio produzido por um determinado laboratório, esse remédio foi experimentado durante décadas, às vezes, para saber se esse remédio não vai me matar. Aqui não. No direito, nós temos a apresentação de uma legislação porque alguém entendeu que aquela legislação vai funcionar. Não se tem um experimento de que não tem um estudo metodológico, um estudo de campo, um estudo empírico, se aquela legislação efetivamente funcionará ou não. E depois outra, o direito é a única ciência que nós repetimos o que outros doutos estudiosos já falaram um dia. Então nós vamos repetindo desde Pontes de Miranda, Rui Barbosa, até os mais modernos juristas, e nós repetimos. Mas nunca nos perguntamos, mas será que ele estava certo? O direito tem essa característica e todos nós, como operadores do direito, temos que concordar com essa situação. O direito é uma ciência diferente das outras ciências que fazem um estudo estatístico, um estudo empírico, um estudo de campo. E o Marcelo buscou tentar trazer estudos empíricos de campo em determinadas situações. Só um detalhe, hoje a jurimetria ela está muito assentada no nosso mecanismo jurídico. Existe a ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, com convênios com o STF, com o STJ, com o TJ de São Paulo, com o CNJ, enfim, com diversas entidades, por conta realmente da grandeza, da importância que essa disciplina tem para o estudo do direito. Mas especificamente, o que isso tem a ver com dissolução parcial de sociedade? É que o Marcelo, juntamente com o professor Fábio Ulloa, buscaram, num cenário de milhares de acórdãos sobre dissolução parcial de sociedade, como se tem operado, na maioria das vezes, de maneira a dar maior segurança jurídica, estabelecendo algumas regras. E, mais ainda, o Marcelo é um sujeito extremamente moderno, retirando aquele ranço que o Brasil tem, que acho que vem das tradições, com todo respeito, as tradições coimbrãs, no sentido de que a burocracia, o excesso de formalismo. E esses 10 artigos que nós vamos ver agora, eles se manifestam em especial pela quebra do rigor formal e simplesmente estabelecendo determinadas regras que vão dar maior grau de previsibilidade. Isso não quer dizer que não seja objeto de críticas. Até algumas das críticas eu vou retratar para os senhores de modo a serem analisadas também. Mas, de antemão, vocês podem perceber até da forma com que eu falo desses dispositivos, eu sou um entusiasta, primeiro da jurimetria e depois daquilo que foi formatado pelos nossos juristas. E só um detalhe interessante também, quando o Marcelo levou isso a um senador da República, que eram essas 10 mudanças, esses 10 artigos, o senador, na hora, entendeu como convenientes essas alterações. O projeto original não tratava da questão dessa forma, com esse formato. E depois a comissão de juristas fez determinados ajustes e foi aprovado. Me parece que foi uma boa novidade trazida pelo novo CPC. Então vamos tratar um pouquinho. Chama-se do capítulo, portanto, ação de dissolução parcial de sociedade, a novidade. A novidade está justamente no parcial, agora é estabelecido. E por que parcial? Por que não mais total? Porque eu quero preservar a empresa tem que continuar. Eu tenho empregado, eu tenho os sócios.
E sócios, senhores, já falei isso diversas vezes e repito, quando eu tenho sócios, eu tenho 2 ou mais pessoas que querem ter lucro. É um desejo egoísta. Só que a teoria da empresa ela é tão importante que ela passa a ser altruísta, porque são tantos aqueles que dependem daquele desejo que num primeiro momento era egoístico para ter lucro, mas passa a ser os fornecedores, os empregados, o próprio Estado que vive dos impostos, que vai servir para fazer escolas, para fazer pontes, enfim, a infraestrutura necessária. E partiu inicialmente de um desejo egoístico. Eu me torno seu sócio porque eu quero ganhar dinheiro, então somente esse objetivo. Então o que interessa aqui, dissolve-se a sociedade, sai um sócio, mas a empresa continua. E aliás ela pode continuar até por 6 meses com um sócio só. Ou então ela se transforma em Eireli. Por que não? Então vamos lá falar sobre o artigo 599. São 10 artigos, é do 599 ao 609. Eu vou tentar fazer de uma maneira bastante célere para não me tornar muito cansativo. Se eu tiver muito cansativo, você me fala, por favor, tá? Então, sociedades que podem ser parcialmente dissolvidas em juízo e o objeto da ação de dissolução parcial. Então, quais são as sociedades que podem ser dissolvidas? Então, diz o artigo 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto. Então, eu vejo a resolução da sociedade empresária contratual. Quais são aqui as sociedades empresárias contratuais? É a sociedade de nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade limitada. Agora tem um detalhe interessante. Quando eu falo de sociedade de nome coletivo e sociedade de comandita simples, é irrisório o número de sociedades que eu encontro. Eu me lembro da época que eu era presidente da Junta Comercial, inclusive na última vez, em 2013, eu fiz um levantamento. Enquanto eu tenho 2.500.000 sociedades limitadas, eu tenho 12 comanditas simples. Eu tenho 30 sociedades de nome coletivo. E eu acho que elas estavam desativadas. A sociedade de nome coletivo que eu conheço em atividade hoje é uma só, que é de um grupo grande, enfim, que não interessa eu falar o nome. Mas de toda maneira, sociedades contratuais, portanto, são essas. Quando eu falo das sociedades simples, que aqui ele faz a partícula ou e a simples, eu estou falando também das sociedades em nome coletivo, como a dita simples, limitada e a cooperativa. Então, eu posso levar para a dissolução parcial de sociedade também as cooperativas. Em relação a um sócio falecido, então a morte de sócio que eu falei para vocês é contemplada na hipótese de resolução da sociedade, dissolução parcial da sociedade, ou o sócio que foi excluído. Então o sócio foi excluído, seja judicialmente ou extrajudicialmente, mas ele tem que apurar haveres. Pô, me mandaram embora da sociedade, eu fui excluído. Bom, eu preciso agora apurar meus haveres. Qual é o remédio jurídico adotado doravante? É a ação de dissolução parcial de sociedade. E aqui eu vou, daqui a pouquinho, falar a crítica que fazem quanto a isso. Ou ainda o sócio que exerceu o direito de retirada ou de recesso. O direito de retirada é porque eu não quero mais ser sócio. E o direito de recesso é o direito de dissidência. Quer dizer, aquelas hipóteses todas que eu mencionei para vocês no início da nossa conversa são agora contempladas com a hipótese de dissolução parcial de sociedade. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto tão somente. Então eu vejo lá a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído o que exerceu o direito de retirada ou de recesso. Então, se eu quero só apurar haveres, o remédio jurídico, o instrumento processual, é a dissolução parcial de sociedade. Qual a crítica? Tem um professor da USP, um professor maravilhoso, um professor que eu tenho muito respeito, que é o professor Erasmo Valadão. Ele diz o seguinte, aqui é um erro, segundo o professor Erasmo, do ponto de vista técnico-processual, porque está havendo uma mistura de dois conceitos, quais sejam. Enquanto a ação de dissolução parcial de sociedade é uma ação constitutiva negativa ou desconstitutiva, a ação de apuração de haveres é uma ação condenatória. Então, automaticamente, há uma mistura de conceitos, princípios processuais. Qual é a resposta do Marcelo? Poxa, o que adianta eu ter esses princípios processuais nos dias de hoje? Isso está mais do que provado que atravanca o dia a dia dos nossos processos, com todos esses preceitos, essas coisas processuais que se estabelecem entre o próprio desencadear natural do processo. Então, eu respeito a posição
do professor Erasmo, quem eu admiro, gosto demais, um dos melhores professores de direito comercial do Brasil, tenho uma verdadeira adoração por ele, mas eu acho que o Marcelo está certo. Vamos romper esse formalismo, não importa a nomenclatura, não me interessa o nome, apuração de haveres ou não. É ação de dissolução, porque assim eu não erro. Eu entro com uma ação e resolvo. Modernamente, o que a gente tem que fazer é resolver o problema do cliente. É essa a questão. E aí eu tenho somente a resolução ou a apuração de haveres. Eu posso, portanto, entrar com a ação de dissolução parcial de sociedade, tão somente para a resolução, porque eu preciso resolver a sociedade, efetuar a quebra do vínculo, ou só para apuração de haveres. A petição inicial será necessariamente instruída com um contrato social consolidado. Para que isso? Para que o magistrado tenha condições de se pautar no histórico da empresa, no histórico da sociedade. Ok? Então, uma ideia que se faz com isso é que sempre se traga a alteração, a última alteração e a próxima consolidação que foi efetuada naturalmente, tá? Para que o magistrado tenha condições de se pautar nos documentos que instruem a inicial. E aqui vem uma questão interessante, vejam só, a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado. Olha que interessante, então eu posso, hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião no escritório, era uma SA pequena, uma startup que estava com um problema entre os sócios, e ele colocou determinada situação, eu falei, vamos entrar com uma ação de dissolução parcial de sociedade, é possível. Existem algumas questões, algumas lucubrações. A SA não tem condições de fazer a dissolução parcial de sociedade. Não, agora vai estar dogmatizado. Pode sim, desde que seja uma SA fechada. Tá? E aqui com uma questão importante. Na Lei das Sociedades Anônimas, a 6.404/76, a gente tem um número mágico, que são 5% da participação societária. Então a gente vai ver aqui, olha. Então pode ser... ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionistas ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim. E aí a dúvida, o que significa a SA que não preenche seu fim? Eu já ouvi essa dúvida várias vezes. E a questão é muito simples, é a SA que não está dando lucro para os acionistas. Porque uma sociedade só tem um objetivo, dar lucro. Ah, professor, o senhor é um capitalista. Sou, mas não dá para fugir. Direito comercial é capitalista. De outro modo, o capitalismo trazido pela empresa gera o fim social da empresa, que não há um fator tão social e importante, ao meu ver, pelo menos, quanto ao fim social da empresa. Isso gera responsabilidade social, empresarial, enfim, eu acho que desse gesto egoístico de duas ou mais pessoas se cotizarem para ganharem dinheiro, nós conseguimos, através da teoria da empresa, do fim social da empresa, gerar um bem-estar social. Eu acho isso muito importante colocar. Então vamos lá. Sujeitos e condições de legitimação da dissolução parcial de sociedade. Então vejamos, a ação pode ser proposta. Quem pode ajuizar? Lembra que eu falei para vocês que havia uma série de dúvidas quanto à legitimidade para propor a ação? Agora eu tenho acertado. A ação pode ser proposta pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Então o espólio pode entrar com a demanda. Em qual situação? Quando não houver, portanto, a totalidade dos sucessores na sociedade. É muito comum ter essa briga, o sócio remanescente não quer que os herdeiros adentrem a sociedade. Ora, eu era sócio do pai, os filhos não são a mesma pessoa, não têm o mesmo temperamento, e, portanto, eu não quero ser sócio dos filhos. Como que eu me pauto? Eu tenho que ir para o contrato social. Vou imaginar que o contrato social permita que eles ingressem, mas eu não assino a alteração. Ora, não tem como obrigar que sejam sócios. Não tem o juiz determinar, não, vocês vão ser sócios. Não existe isso. É um direito constitucional, uma garantia constitucional eu ser sócio e sair da sociedade. Então também pode ser proposta a ação. Vejamos, pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido. Então veja, os sucessores podem ajuizar a demanda depois que a partilha foi concluída.
É outra hipótese em que se define a legitimação para entrar com a ação de dissolução parcial de sociedade. Pela própria sociedade, a sociedade, portanto, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. É a hipótese que eu falei para vocês. Essa regra está estabelecida no Código Civil, no seu artigo 1028. O artigo 1028 do Código Civil, que estabelece justamente essa regra. Ainda, a ação pode ser proposta pelo sócio, eu vou tentar ler por aqui, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso. O sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso é aquele sócio que não concordou com determinada atitude tomada pelos sócios majoritários. Por exemplo, uma modificação do objeto social, ou uma incorporação, uma cisão, ou de transformação do tipo societário, se bem que a transformação do tipo societário, dependendo da situação, precisa da totalidade do sócio, salvo se o contrato ou o estatuto dispuser diferentemente. Então, voltando. Pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. Tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês há pouco, não assinam, os sócios remanescentes não assinam o contrato de alteração. Pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial, quais são os casos que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial? Quando eu não tiver a previsão contratual no contrato, permitindo a exclusão extrajudicial, e também na hipótese de não haver quórum suficiente para a exclusão extrajudicial de sócio, eu preciso de 50% mais um. Ainda poderia definir quando não há ato de inegável gravidade ou desvio de finalidade pelo sócio que será excluído. Tá? E pelo sócio excluído, também ele pode buscar a ação de dissolução parcial de sociedade, como a gente viu no artigo 599, simplesmente para apurar os seus haveres. Tá? Continuando, se puder colocar aqui para eu ler, o cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. O que significa essa situação, senhores? Significa que muitas vezes os marido e mulher brigam e a mulher, depois de se separar, ou o marido, depois que se separa da relação, portanto, que tinham, seja de convivência ou efetivamente de casamento, o cônjuge, portanto, ou o companheiro, eles acabam buscando adentrar ao quadro societário da empresa que uma das partes era sócio. Isso cria um mal-estar danado, porque, querendo ou não, a sociedade limitada ela tem um componente híbrido, ou seja, ela é formada pela conjugação de fatores que levam à relação pessoal e automaticamente a affectio societatis entre os sócios, ainda que haja sociedades limitadas onde o capital prepondera e, portanto, não há que se falar em affectio societatis, por exemplo, a Coca-Cola, o seu Coca não é amigo do seu Cola. Diferente do Joaquim e o José, que são sócios num bar. Mas mesmo assim, quando eu escolhi ser sócio, eu escolhi ser sócio dele, não dela. Ou escolhi ser sócio dela, não dele. O que significa? Com essa regra, esse parágrafo único trazido no artigo 600, eu tenho, portanto, o estabelecimento de que o cônjuge, no máximo, vai para cima da participação dos haveres que teria direito o outro sócio. Não participação na sociedade. Isso coloca uma pá de cal para que não haja, portanto, a intenção do cônjuge, companheiro, ou, enfim, aquele que pleiteia por conta de uma relação conjugal, aí, ou uma relação também societária. Tá? Continuando, artigo 601, concordância com pedido de resolução. Esse artigo foi fantástico, porque quantas vezes se tem uma ação onde os sócios brigaram, aquilo que os dois sócios concordam é que vai se dissolver a sociedade. Para que tem que continuar com a demanda para o magistrado definir, o vínculo está rompido? O vínculo está rompido desde a briga. Então, o que o legislador pensou agora? Entra com uma ação de dissolução de sociedade, eu concordo com o pedido. Inclusive, a gente vai ver, isso vai me trazer benefícios. Vai me trazer benefícios quanto à sucumbência, quanto aos honorários.
Então eu concordo, eu confesso a ação, porque esse é um expediente que me trará maior celeridade no desencadear do processo. Então vejamos o que o legislador produziu com isso. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Até aí tudo bem. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Aqui um detalhe importante. A gente vai ver o que eu falei há pouco, a gente vai ver nos 2 próximos slides. Mas vejam só. A sociedade não será citada. Eu não falei para vocês no início da conversa de hoje que a pessoa jurídica tem que ficar no polo passivo? Não falei? Pois é, o Marcelo Guedes Nunes fez um levantamento, 70% das atuais ações de dissolução parcial de sociedade não possui a pessoa jurídica no polo passivo. Quer dizer, é moderno, portanto, e é uma orientação natural que se não coloque a pessoa jurídica no polo passivo. Então isso veio de uma maneira vanguardeira, veio à frente do seu tempo. Falar, pô, para que essa construção pretoriana, ter que colocar a pessoa jurídica? Pessoa jurídica, eu estou na sociedade, eu entro com a dissolução parcial e eu quero continuar com a sociedade, por que eu tenho que brigar com ela? Aí vem a crítica também dos doutos jurídicos, que dizem o seguinte, e essa crítica eu achei interessante, agora a gente tem que tomar cuidado, você vai comprar um imóvel de uma pessoa jurídica, é muito interessante que também se busque uma certidão negativa dos seus sócios, porque a pessoa jurídica não figurará no polo passivo. E se houver um crédito de algum sócio que venha incidir naquele determinado imóvel, pode dar problema. Então, uma dica que a gente pode dar, veja, eu não estou criticando esse parágrafo único, não. Eu acho que ele é bom. Mas eu só chamo a atenção que se hoje um cliente meu vai adquirir um imóvel de uma pessoa jurídica, eu recomendaria que ele buscasse as certidões negativas também dos seus sócios, por conta dessa possibilidade. Tá? Continuando. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Isso é ótimo. Poxa, eu estou excluindo um sócio, estou mandando embora um sócio, porque eu entendo que ele me roubou, então eu tenho determinado valor para pagá-lo. Bom, eu já compenso. Aliás, quanto ao pagamento do sócio, a gente vai ver que tem a estipulação de um valor incontroverso. E vai ter que pagar o valor incontroverso. E vai ter um prazo muito rápido para pagar esse valor. Porque qual é a grande saída que hoje ocorre nas brigas societárias? Quando começa a ter a discussão quanto à apuração de haveres, o sócio que saiu, ele não tem recebimento, porque quem está com a chave do cofre, quem continua na condução dos negócios, não paga nada, e o sócio que saiu, ele fica enforcado. Ele tem conta para pagar, ele tem filho na escola, ele tem as suas despesas, e acaba fazendo um acordo com qualquer montante. Agora não. Agora a gente vai ter um grau maior de justiça. Então vejamos. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Então eu já penso, ó, você tem para receber 30, mas você me tomou 10, então eu vou te pagar 20. Já dá para calcular isso, obrigatoriamente está dogmatizado. Aí vamos lá. Havendo a manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, veja o que eu falei, concordou com o pedido. O juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Eu estou louco para passar essa faixa aqui, não posso. Na hipótese prevista no caput, portanto, não haverá condenação em honorários advocatícios. Ora, eu resolvi um problema, eu concordei com o pedido. Eu, portanto, não vou ser condenado em honorários advocatícios. De nenhuma das partes. E as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Olha a definição aqui muito mais objetiva. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Ou seja, pode até, portanto, haver a contestação naturalmente, mas os efeitos da apuração de haveres é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. É isso que fala esse artigo. Vamos lá? Depósito da parte em controvérsia. O que eu falei para os senhores, essa me parece uma sacada maravilhosa do novo Código de Processo Civil na dissolução parcial de sociedade. Vejam só essa situação. Para apuração dos haveres, que é o grande problema. Então a gente vai entrar, e me parece que pela primeira vez neste assunto, que se enfrentou o problema, que é a apuração de haveres. Eu vivo falando para o meu estagiário que está aqui presente, o André, o seguinte, André, numa briga societária, o sócio que se retira,
sempre vai achar que está recebendo muito menos do que teria direito. E o sócio que paga, que fica na sociedade, sempre vai achar que está pagando mais do que devia. E sempre vão colocar a culpa no advogado. É a verdade. Mas nessa situação, eu tenho aqui uma forma de lenir, diminuir essa situação para o sócio que se retira ou que fica na sociedade. Vejamos. Para apuração dos haveres, o grande problema da dissolução. O juiz fixará a data da resolução da sociedade. Por que tem que fixar a data? Porque a partir daquele momento é que vai se pagar os haveres do sócio. Então tem que definir. A gente vai ver que o código estipula quando que se define a data. Aqui, senhores, esse assunto é tão complicado. Eu participei uma vez de uma dissolução parcial de sociedade em arbitragem. O meu cliente tinha 40% da sociedade, nós pleiteávamos para ele, na ocasião, 16 milhões de reais. E nós fizemos um levantamento e realmente ele teria direito a esses 16 milhões de reais, segundo o nosso critério avaliativo. O painel arbitral determinou uma perícia. A perícia chegou ao valor de menos R$1 milhão o valor da empresa. Quer dizer, o meu cliente tinha 40%, ele teria que pagar para sair da sociedade. A parte contrária contratou o assistente técnico e chegou num valor, não chegou negativo, mas chegou um valor também muito, muito baixo. E por que tudo isso? Porque, vejam, todos os assistentes e peritos de primeira qualidade, com títulos de doutorado, aqui no Brasil e no exterior, e ninguém havia colocado uma situação irregular, ilícita, nada disso. Sabe por que chegaram em valores diferentes? Porque eles adotaram métodos diferentes para chegar na apuração dos haveres e chegaram no critério de apuração de haveres diferentes. Os métodos, os critérios eram diferentes. Então é uma situação muito complicada. Muito complicada porque o Código de Processo Civil, ele vai remeter, muitas vezes, também ao Código Civil. E o Código Civil determina que a apuração de haveres se faça com base no balanço patrimonial, que é um valor injusto. Então aqui a gente vai ter um pouquinho mais de segurança jurídica. Então vejamos, o critério de apuração, o juiz vai fixar o critério de apuração à vista do disposto no contrato social. Aqui um detalhe importante. Quem tem que fazer contrato social, senhores, são advogados. E tem que estabelecer, em caso de rompimento do vínculo, como que se vai apurar os haveres. Mas e na prática, é assim que funciona? Não. 90% dos contratos que eu vi na minha vida, e olha, eu passei 20 anos da minha vida muito ligado à junta comercial, são feitos por profissionais que não são da área do direito. Com todo o respeito, eu tenho N amigos, pessoas maravilhosas, do mais alto gabarito intelectual, profissional, mas de outras áreas do conhecimento. E quem tem que fazer contrato é advogado. Tá? Então, menciono aqui a necessidade do advogado preparar o contrato social, já estipulando um valor mais justo, um critério, a metodologia para apurar os haveres de uma forma mais justa. O juiz também nomeará o perito, um perito que é um expert, pode ser desde um economista, um administrador, um engenheiro, um contador, é um perito, um expert no assunto. O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. Bom, rompeu-se o vínculo. O sócio que se retira quer 1 milhão. Não, 1 milhão não vale. Eu apurei os haveres, que eu tenho que apresentar um balanço de determinação, que é assim que a gente vai verificar, e eu apurei 300 mil. Então paga os 300 mil, vamos discutir 700 mil. Não tem essa, olha, eu apurei determinado valor, ou então não pago? Não. E eu tenho que apresentar um valor com base num balanço patrimonial, na verdade, um balanço de determinação. Daqui a pouquinho a gente vai falar da apuração de haveres, especificamente. Então, tem que depositar. O depósito poderá ser, desde logo, levantado pelo ex-sócio, pelo espólio ou por seus sucessores. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado que nele se dispôs, no depósito judicial, da parte incontroversa. Vamos lá? Despacho inaugural da apuração de haveres. Então, vejam, a data da resolução da sociedade será, no caso de falecimento do sócio, a do óbito. Então, eu tenho aqui a estipulação pelo nosso legislador da data de corte. Então, vejamos.
A data da resolução da sociedade será na retirada imotivada, é o desligamento unilateral. Eu acordei, eu não quero mais ser sócio. Na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. Aqui é uma crítica que se faz, que dizem que esses 60 dias é muito tempo e que nesse período os sócios remanescentes poderiam tomar medidas que ia prejudicar o sócio que se retirou da sociedade. Uma crítica que eu acho ponderada. Mas, enfim, vamos ver qual vai ser o desencadeado do próprio entendimento do Código de Processo Civil. Ainda, a data da resolução da sociedade será no recesso, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente, do sócio que se retira da sociedade porque ele não concorda com a tomada de determinada deliberação. Ainda, a data da resolução da sociedade será na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. Então eu tenho aqui uma especificação de como será definido a data da resolução da sociedade. Eu preciso desses parâmetros para apurar os haveres. E, finalmente, a data da resolução da sociedade será na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou reunião que tiver deliberado a exclusão extrajudicial. Tá? Eu, quando faço palestra só sobre exclusão extrajudicial, eu costumo dizer, é uma verdadeira panaceia a criação de uma reunião ou assembleia para tanto, porque vai se deliberar, não, vai se dar direito ao contraditório. Então você tem lá 50% mais um do capital social que vai decidir pela exclusão do sócio. Aí fala, ó, você vai ser excluído por conta desses motivos. O sócio que vai ser excluído fala, bom, eu quero me defender, direito constitucional do contraditório, da ampla defesa. Faz a defesa. Aí ele fala, chama o melhor advogado do mundo para ajudá-lo na defesa, os sócios majoritários olham para ele e falam, olha, excelente defesa, está excluído. Porque já está decidido a respeito. Tá? Então tem essa situação. Perícia de avaliação das cotas. E aqui a gente vai para uma questão, eu não posso ir para lá, porque eu estou louco para encostar no quadro, porque é aqui que a gente vai encontrar uma situação muito bacana trazida pelo legislador. Vejamos, em caso de omissão do contrato social, então eu paro do princípio que o contrato foi feito por advogado e o advogado já estipulou como vai ser a metodologia aplicada para apurar os haveres, tá? Então aqui no caso não tem. O juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. O que é o balanço de determinação? É aquele que busca o valor real, aquele que apresenta o valor real. Quais são as hipóteses de balanço que eu possuo? Eu tenho o balanço patrimonial, que a gente pode chamar de balanço ordinário, que é aquele que é levantado todo final de ano pelas empresas, no fim do exercício social, começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro, e ao final, no 4º mês, é levantado, em abril, normalmente é levantado um balanço patrimonial. Algumas empresas, dependendo se é limitada com um faturamento acima de 360 milhões, têm de publicar esse balanço, inclusive, e as sociedades anônimas todas têm que publicar o balanço, menos aquelas que têm capital social inferior a R$1 milhão e menos de 20 acionistas. Mas nessas situações, eu tenho um balanço que faz um retrato nu e cru da empresa. Não chega a definir absolutamente nada. Eu tenho tão somente o ativo menos o passivo. Ponto. Eu tenho uma outra forma de apuração de balanço, que é o balanço especial. Aliás, o Código Civil, no artigo 1031, ele fala que na resolução da sociedade em relação ao sócio, se busca, através da resolução da sociedade em relação ao sócio, se busca a apuração de haveres com base no balanço especial, que não é nada mais, nada menos que um balanço ordinário, balanço patrimonial, só que efetivamente levantado no momento em que se resolve a sociedade em relação ao sócio. E, finalmente, o balanço de determinação. O primeiro balanço ordinário fala do valor contábil. O segundo balanço fala do valor atual. E, finalmente, o balanço de determinação trata do valor real. O que significa isso? É um levantamento do balanço patrimonial da sociedade naquele momento histórico, mas com determinados agregados, que são os intangíveis.
os bens imateriais que passam a fazer parte da avaliação da sociedade. Quer dizer, eu chego num valor justo. Eu chego num valor muito mais justo. Hoje, nesse startup que o sujeito estava buscando a dissolução parcial de sociedade, ele falou, como que vai apurar os haveres? Eu falei, vai ser um problema. Porque quais são os seus intangíveis? É a tecnologia? É a expectativa de valorização? A gente vai ter que ir para a perícia. A marca. Você ainda não tem uma marca famosa, não tem uma marca conhecida. Mas aqui, agora, eu tenho pelo menos determinados cenários onde eu tenho maior grau de previsibilidade e maior condição de dizer para o cliente, olha, você agora pode, porque vai levantar um balanço de determinação, colocar os bens imateriais, os intangíveis, a marca, as patentes. Nessa sociedade, nessa briga de arbitragem que eu estava te dizendo há pouco, o problema qual foi? Que os peritos e os assistentes técnicos, ora colocavam, ora não colocavam, respectivamente, as patentes. Era uma briga de uma empresa que fazia implantes dentários. Ela tinha lá um passivo grande, ela tinha um ativo consolidado, tinha uma sede maravilhosa, uma sede própria, mas onde estava o maior agregado financeiro? Estava justamente nas patentes. Só que as patentes não foram colocadas na apuração de haveres, porque se levantou um balanço especial, não se levantou um balanço de determinação. Agora não, vejam só, tomando-se por referência a data da resolução, qual data? Aquela data definida anteriormente pelo próprio código. Avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e, finalmente, intangíveis. E mais ainda, a preço de saída. O que significa preço de saída? A valor de mercado. Porque no balanço especial e no balanço patrimonial, é no valor que eu adquiri. Agora não, eu posso ter adquirido um produto agora que efetivamente, seja pela própria correção monetária ou efetivamente porque ele se valorizou, é o valor de mercado que eu apuro. Então eu tenho um valor mais justo. O que buscou, portanto, o legislador aqui, é trazer um pouco mais de segurança e justiça na apuração de haveres. Além do passivo, também a ser apurado de igual forma. Tá? E, finalmente, em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Pode ser engenheiro, pode ser economista, pode ser contabilista, enfim, são aqueles que realmente sabem e conduzem a possibilidade dessa feitura de confecção de uma avaliação adequada. Vamos lá. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte a qualquer tempo antes do início da perícia. Isso dá um poder maior para o magistrado, mas também faz com que o magistrado, dependendo de um contrato que seja leonino, transforme num equilíbrio entre as partes. Me parece válido, mas de todo modo eu tenho que confiar no critério avaliativo do meritíssimo senhor juiz. Né? Vamos lá? Crédito do ex-sócio, espólio ou sucessor. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores. Vejam, isso é importante para não deixar o sócio que se retira estrangulado financeiramente. Então, integram ainda a participação nos lucros ou juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador. Porque até então, o sócio que permanecia na sociedade fechava a torneirinha e estrangulava financeiramente o sócio que se retirava. E aí, conforme eu já disse, ele continua com a sua vida, com as suas contas, com suas obrigações. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais legais. É estabelecido, portanto, a regra para dar maior segurança no quanto que vai se apurar para pagar o sócio que se retira. E, finalmente, o artigo 609, uma vez apurados os haveres do sócio retirante, serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, na forma do parágrafo 2º do artigo 1031 do Código Civil, que fala em 90 dias, portanto, o pagamento do sócio que se retira. Senhores, eu tinha que falar para vocês sobre dissolução parcial de sociedade, espero que tenha atingido o objetivo dos senhores. Devolvo a palavra à presidente da mesa, a quem eu agradeço muitíssimo, e, de novo, é uma satisfação hoje estar aqui do seu lado.